Aqui, gente, é o 6, então, da página 147, tá? Então, olha só o que ele está falando para nós aqui, ó. Um fio reto é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade I, variável no tempo, tá? Então, quer dizer o quê? Que ele está passando uma corrente aqui, ó, subindo, e essa corrente ela pode variar com o tempo, ou seja, pode aumentar ou diminuir, né? É, tem- Criando à sua volta um campo magnético, né? Como a gente sabe, passou uma corrente elétrica, gera um campo magnético em volta do fio. Uma espira circular condutora C é colocada próxima ao fio, conforme a figura. Então aqui eu tenho uma espira. Então é como se fosse um, um anel ali do lado, né? Tá? Determine o sentido, horário ou anti-horário. Então aqui, ó, horário, né? Horário e anti-horário, tá? Da corrente induzida em C quando a corrente elétrica I, duas opções. Então, quando a corrente aumenta com o tempo, então quando a corrente aqui está subindo e está aumentando, deixa eu só vir aqui para mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó. Então aqui está a minha meu fio, né? Aí a gente vai ter uma corrente para cima aqui, ó, tá, gente? Então, quando ela está subindo aqui, né, correndo para cima, com o tempo, ó, lembrando que é desse lado aqui, né, que está a minha espira, né, a espira C. Ó. Então, nesse lado do fio, o que, que vai acontecer com o fluxo magnético quando a corrente aumenta? Então, ó, como a corrente está para cima, ó, desse lado do fio aqui que eu falei, né, ó, eu vou ter aumentando a corrente, automaticamente quando aumenta a corrente, a gente tem o que? O aumento do campo magnético. Portanto, eu vou ter um aumento do fluxo. Se eu tenho um aumento do fluxo, a corrente que vai aparecer pela lei de Lenz ali na espira C, ela vai aparecer de tal forma que se opõe a esse aumento. Ou seja, se ela está entrando ali, ó, ela, o campo do fio está entrando ali na espira, tem que ter uma corrente que venha ao contrário, ou seja, saia dali. Né? Então agora eu vou fazer aqui para vocês enxergar como vai ficar. Ó. Imagine que aqui, ó, aqui, vou fazer aqui na frente que foi mais fácil. Ó, essa aqui é a espira que eu tenho ali, tá? Então, se essa aqui é a espira e está entrando aqui, né? Está entrando aqui campo magnético, eu não quero que entre, eu quero que diminua. Então, ele tem que fazer o quê? A minha corrente tem que vir de tal forma que saia daqui, ó, ou seja, venha na direção de vocês aqui, tá? Vá para vocês essa linha. Então, olha só o que acontece. Eu vou pegar a minha mão, vou colocar aqui, ó, como se tivesse meus dedos indo para vocês, ou seja, eu tenho um campo entrando aqui e eu tenho que me opor. A corrente elétrica vai aparecer nessa espira aqui se opondo àquilo lá. Então ela tem que vir desse lado. E olha o que acontece com o meu dedo aqui nesse caso. Olha, vai fazer isso aqui, ó, tá? Ou seja, no sentido o quê? Anti-horário, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Porque olha só se fosse no sentido horário o que aconteceria, ó. Teria dessa forma aqui, ou seja, estaria entrando também, né? Então ele seria dessa forma aqui, olha como agora virou o sentido horário, né? Então isso aqui é como o que vai acontecer, tá? Na letra B ele fala o quê? Ó, diminui com o tempo. Então pensa o seguinte, gente, ó, nós temos aqui a minha corrente para cima, só que agora ela está diminuindo. Então se ela está diminuindo, o que, que vai acontecer desse lado aqui, né? Desse lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Se está diminuindo, essas linhas aqui que estão entrando, elas ainda estão entrando, só que agora está entrando menos, está diminuindo. E eu não quero que diminua, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um campo que continue, uma corrente elétrica que vai aparecer, que continue aumentando ali dentro. Então lá no meu, agora eu vou falar da minha espira, né? Peguei a espira novamente e ela tá, deixa eu só ver aqui, peraí. Aí, aqui. Então ela está o quê? Ela está entrando, só que está diminuindo. E eu não quero que diminua, então eu tenho que fazer o quê? Colocar mais dedos aqui entrando. Eu quero aumentar, fazer com que o campo permaneça como ele estava antes. Então olha só o que acontece com agora a minha corrente elétrica. O contrário de antes, né? Ele vira então aqui, ó, horário. Tá certo? Então aí que a gente vai determinar então pela lei de Lenz, sempre a corrente que aparece na espira se opõe à variação do fluxo. Se o fluxo está aumentando, ela quer que ele diminua. Se ele está diminuindo, ele quer que ela aumente. Tá? É assim que vai funcionar. Então, esse aí foi o exercício 6.